queridos leitores, tudo bem? Aqui quem está falando é a Adriele do blog Sweet Books e hoje eu trouxe para vocês 4 livros de romance para você ler nesta quarentena. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e, é claro, nos sigam nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Está tudo linkado aqui na descrição. Então, bora pro vídeo. Então, gente, estamos de quarentena, né? Estamos passando por um momento muito difícil agora. Então, nada melhor do que receber dicas de livros para podermos ler nessa quarentena e passar um pouquinho o tempo mais rápido, não é mesmo? Então, eu separei aqui pra vocês 4 livros de romance. Só que assim, eu decidi separar por diferentes subgêneros do romance. Aqui vai ter romance dark, comédia romântica, um romance assim mais reflexivo, que tenha mais desenvolvimento pessoal dos personagens e, é claro, um romance adulto, um romancezinho mais hot pra você. Então vamos começar com o romance dark. O romance dark, gente, eu separei pra vocês o livro Cage. Quem não leu é da Andy Collins, eu também já fiz resenha aqui no canal, vai estar linkado aqui na descrição se você quiser saber um pouco mais da história, porque aqui eu vou ser bem breve. Então, gente, o livro Cage, ele vai ser um romance dark, ok? Um romance dark é aqueles que tem uns temas, assim, mais pesados de se ler. Aqui, no caso, vai tratar um pouco sobre violência contra a mulher e também relacionamento abusivo. Então, aqui, os dois personagens principais é o Cage e a Ellie, ok? Os dois são apaixonados desde a adolescência. Cage, ele vai se tornar um jogador de futebol americano muito famoso, porque ele era bom nisso, e a Ellie sempre estava ali com ele apoiando. Porém, assim, quando ele estava quase se tornando um jogador famoso, acontece uma tragédia, que eu não posso dizer o que foi, e aí ele vai embora, vai seguir a sua carreira, seguir seus sonhos, se separa da Ellie, e aí que se passam 11 anos, e quando ele tem que voltar para casa, está tudo virado do avesso. A Ellie, gente, ela se casou com o irmão gêmeo do Cage, que ele tem um irmão gêmeo chamado Luke. E é aí que começa toda a história, porque ele começa a perceber que a Ellie está muito diferente, que ela perdeu aquele brilho no olhar, que alguma coisa está acontecendo com ela, e ele começa a desconfiar que a culpa seja do seu irmão. E é aí que começa toda essa história, toda essa trama. É um livro pesado, é um livro intenso, mas é um livro que vai te fazer pensar, vai te fazer refletir sobre temas que a gente sabe que são tabus, que a gente sabe que são pesados. Então, assim, o romance dark exatamente vem pra isso, né? Pra fazer com que a gente reflita sobre esses temas mais intensos. Então, assim, uma dessas dicas é o livro Cage. Agora, saindo um pouco desse romance dark, entrando em um romance que vai trazer um pouco, assim, de reflexão também e, é claro, desenvolvimento pessoal dos personagens. Eu estou falando aqui do livro Belo Mentiroso, das autoras Anne Pimentel, elas são maravilhosas, um grande beijo para as Annes. Esse livro, gente, vai falar da história da Eva e do Maurício. Aqui a Eva, ela é uma cozinheira, uma ótima cozinheira, e um dia em que ela está lá trabalhando, seu serviço normal na cozinha, ela é solicitada por uma das pessoas que ela tinha cozinhado. Quando ela vai lá, né, receber os elogios, ela dá de cara com o Maurício, um homem lindo, de cabelos pretos, olhos azuis, encantador. E aí que eles começam um romance, ela se apaixona perdidamente por ele e eles ficam juntos durante meses. Até que um dia ela descobre que o Maurício, ele é casado, gente. Exatamente, ela descobre que na verdade ela era amante e que ela estava sendo enganada pelo Maurício. E aí que assim, o mundo dela vira do avesso e ela fica muito nervosa, muito chateada com aquilo, seu coração partido. E aí ela toma algumas atitudes que aí a gente começa a refletir junto com a personagem. Será que o que ela fez foi certo? Você faria o mesmo? Você não faria o mesmo? Eu não posso falar o que é, porque senão eu vou dar spoiler. Mas, assim, é um livro que vai te fazer refletir também, porque eu refleti demais, porque algumas atitudes dela eu falo assim, caramba, se eu tivesse feito o mesmo, será que eu estaria tendo as mesmas reflexões que ela estava tendo naquele livro? Então, assim, é um livro que vai fazer você refletir bastante e você vai vendo também o progresso dessa personagem, a evolução dela. Aqui, gente, ela não é aquela personagem assim que vai se autocurar, que não precisa ir no psicólogo nem nada. Pelo contrário, ela tem que ir no psicólogo porque ela fica muito abalada. Ela toma algumas atitudes que também fazem assim, com que ela fique mais triste ainda. É um livro assim muito bem escrito, que vai fazer você refletir bastante e que assim é lindo. No final assim é tudo maravilhoso, se encaixa umas coisas perfeitamente, sabe? Aqui tem o anjinho do Ricardo que vocês vão conhecer, que eu sou o Tim Ricardo, nada de Maurício, que o Maurício pra mim não presta. Mas enfim, é um livro que eu indico pra vocês lerem e além de tudo
tudo, ele se passa no Brasil. Olha que bacana. Além de ser de autoras nacionais, o livro ele passa em Brasília. Então é bem bacana pra gente ler assim um livro realmente passando aqui no Brasil, né, que a gente raramente vê. Então fica a dica do Belo Mentiroso. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a história deles, vou deixar linkado aqui também pra vocês no canal, que tem resenha dele aqui. Então, saindo um pouquinho agora dessa vibe de reflexiva, dessa vibe de romance dark, né? Vamos entrar então para a comédia romântica. E eu trouxe aqui para vocês um livro que chama Uma Mentirinha de Nada, da Carly Ferrer. Esse livro, gente, eu ria demais. Ele é muito engraçado, os personagens são hilários, sabe? Assim, a história é um chuchuzinho de delícia, é maravilhosa. Então, gente, os personagens principais aqui é a Ayla e o Eros. A Ayla é aquela típica garota desastrada, engraçada, ela é, assim, gente, impossível descrevê-la porque ela é uma maravilhosa, eu adoro essa personagem. E o Eros, ele é um arquiteto renomado e é irmão do cara que a Ayla ama, que é o Tim. Então, olha só, o que vai acontecer? A Ayla, ela é apaixonada pelo Tim. Então, um dia ela foi convidada para trabalhar como garçonete na casa do Eros. Então, ela e o irmão dela foram trabalhar como garçons aí nessa festa que estava rolando lá. E o irmão dela acaba roubando o Eros e a Ayla fica desesperada. Ela fala, meu Deus, como é que você roubou o irmão do cara que eu mais amo? Aí ela fala assim, não, eu vou lá devolver essa coisa que você roubou, mas sem ele descobrir, pra gente não ficar queimado, porque a gente precisa do emprego. E aí que ela volta lá pra casa dele, escondida, claro que ia dar errado, né, óbvio, porque ela é desastrada. E quando ela está deixando lá o utensílio que ele roubou, o Eros chega e aí que ela tem que reagir muito rápido e é onde surge uma mentirinha de nada que acaba virando uma bola gigante depois no livro. Então, gente, nesse momento, ela fala que é apaixonada pelo Eros. E, na verdade, ela amava o irmão do Eros, que é o Tim. Mas ali, pra mentir, pra ele não desconfiar do que ela realmente estava fazendo ali, ela mente falando que estava apaixonada por ele, que ela tinha voltado lá pra se declarar pra ele, não sei o quê. E aí que a história começa, porque ele fala assim, não sou apaixonado por você, não sei nem quem você é direito. Fica com pena dela, ele fala, não, eu vou te dar um serviço, porque eu sei que você tá sem, você perdeu seu emprego, então você vai ser minha assistente. Olha o clichêzão já começando aí, você vai ser a minha assistente, né? Nossa, como se isso não fosse influenciar em nada, né? É aí que os dois começam toda essa história através dessa mentirinha de nada da Ayla e que surge toda essa história maravilhosa de se ler. Mas a Ayla é uma comédia, o Eros também, ele é uma gracinha, um homem lindo. Então, assim, é um livro que eu indico se você quer dar risadas, se você quer ter momentos de reflexão também. É uma indicação que, além de tudo, é de autora nacional, tá bom? Então, Uma Mentirinha de Nada, já anotem na sua lista, que é um livro maravilhoso. E por último, mas não menos importante, eu trouxe aqui para vocês o livro Acordo Pré-Nupcial. Claro que esse livro não ia ficar de fora, e ele é um dos livros aqui do romance adulto, do romance mais hot que eu falei para vocês que eu ia indicar. Vamos lá por que eu indiquei essa leitura. Primeiramente, a Gabi, a personagem principal desse livro, ela é maravilhosa. Ela manda no mundo inteiro, gente. Ela é dona da porra toda. Então, assim, é um livro que eu nunca na minha vida vou deixar de indicar. Eu sempre vou estar aqui batendo na tecla. Leia Acordo Pré-Nupcial por causa dessa personagem, gente. A Gabi é dona de si, ela é rica, ela não tem nada de probleminhas assim, psicológicos do passado, precisam ser resolvidos, nada disso. Ela é super bem resolvida, ela é dona dela mesma, ela não precisa de ninguém pra ser feliz, ela faz a sua felicidade, ela é festeira, ela é maravilhosa. Então, assim, já começamos por ela. E o nosso protagonista é o Alexandre, e ele precisa de uma ajudinha da Gabi pelo seguinte: o Alexandre, os pais dele estão meio que obrigando ele a se casar com alguém e ter filhos, para que ele possa ter a herança da família, da empresa e tudo. Ele fica desesperado porque ele é um típico solteirão, ele jamais que ele queria casar, ele não quer isso pra vida dele, ele quer ser solteiro. E aí que ele fica à procura de alguém para se casar com ele, para fingir ter um relacionamento com ele, para que os pais dele possam realmente passar a empresa pro nome dele. E aí que ele pensa assim, poxa, Gabi, vou chamar a Gabi. Coitado, né? Que foi, a Gabi dá uma risada na cara dele, porque ela acha assim um absurdo, até parece que ela vai se casar, vai se prender a ele por causa disso. Jamais.
Mas aí, né, que a história vai dando voltas. E aí, uma noite em Las Vegas, né, gente? A gente já sabe que Las Vegas é o quê? É o sinônimo de dar errado. É a mesma coisa, falou em Las Vegas, alguma merda vai acontecer. E é exatamente isso que acontece. E aí que eles entram o acordo pré-nupcial dos dois, da Gabi e do Alexandre. Esse é um livro que tem resenha aqui no canal. Tem uma resenha completinha pra vocês. Mas dei só uma dicasinha assim, só pra vocês ficarem curiosos. E olha, uma coisa... Leia esse livro com um copinho de água gelada do lado, porque a Gabi e o Alexandre são muito quentes. A Gabi é maravilhosa. Assim, vocês vão falar assim, meu Deus, que mulher. É um livro que eu sempre indico. Assistam a resenha que vocês vão gostar mais ainda. E depois, se você já lê, vem aqui nos comentários e volta aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso que eu tanto amo. Então, gente, espero que tenham gostado da dica de hoje. Não deixe de comentar aqui embaixo sobre o que você achou dessas dicas. Se algum desses livros você já leu. E é claro, gente, estamos de quarentena. Infelizmente estamos passando por esse momento, então vamos aproveitar para colocar as nossas leituras em dia, e foi por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês com 4 tipos de romance diferentes, para também não ficarmos presos em apenas um. Então eu trouxe essa divisão aí de 4 tipos de romance, cada um falando de um determinado tema, de temas mais pesados, de temas de comédia. Então, gente, olha, eu espero vocês até a próxima. Um grande beijo!